Olá, galera, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui com as nossas questões do Sebrasp para você que vai fazer a prova da PM de Alagoas, né? E aí, olha só, gente, a gente está trabalhando questões e dicas direcionadas a essas questões, né? A gente selecionou 3 questões bem legais aqui e dicas associadas à pontuação. Você sabe que cai pontuação e no Sebrasp a pontuação é enjoadinha. Então, inclusive minha dica é você treinar na própria banca esse reconhecimento da pontuação. É muito legal. Mas aí eu vou te dar uma orientação bacana aqui para 3 casos especiais, tudo bem? Vamos lá, olha só. A gente vai colocar a questão e já eu coloco a dica para você. Olha, lembra, ela é a única banca que você pode ler o comando primeiro, depois você volta para o texto. Se for interpretação de texto, é claro que você tem que ler o texto, ler o comando, ler o texto, ler o comando, enxergar a parte um monte de vezes. Mas se for gramática, você volta para aquele trechinho um pouco maior e analisa lá em cima, tá bom? Vamos lá, ó. Vou ler o comando aqui, ó. Ele diz o seguinte: a inserção de vírgula imediatamente após a palavra diretamente não, ó, ela diz que não comprometeria a correção gramatical do texto. É uma pontuação que, segundo o comando, é só correção gramatical. Você não precisa avaliar o sentido, tá? Yara, eu vou colocar. Peraí, Yara, eu vou colocar. Yara, eu sou muito boa em pontuação. Eu sou muito boa. Eu faço assim, ó. Eu respiro. Aí assim, eu respiro, eu ponho uma vírgula. Não, pelo amor da vaca preta, não faça isso. Você pode continuar respirando, mas a pontuação não é pausa da respiração, por favor, não vamos fazer isso, por favor, tá? Imagine uma pessoa asmática, né? Vai colocar, né? Maria colheu flores ontem, vai pôr vírgula em tudinho e vai deixar a gente asmático. Não faça isso, tá? Pontuação é sintática, tá? Pontuação é sintática. Deixa eu te dar a dica aqui, ó. A dica, e a primeira é a mais importante da pontuação, tá? Não se pode usar vírgula separando sujeito de verbo, nem verbo de complemento. Então, é sintático, genericamente, ó. Coisas que se completam não podem ser separadas. Então, pelo amor da vaca preta, olha só. O que você vai fazer primeiro? A banca tá mandando você enfiar uma vírgula, tá? Você vai olhar para antes da vírgula e vai olhar para depois da vírgula, tá? Você vai procurar o verbo e você vai procurar o sujeito. Você vai procurar o verbo, você vai procurar o complemento. Faz uma linha. Se essa vírgula ficar entre o verbo sujeito ou o verbo complemento, essa vírgula está errada. Então, é assim, ó. Primeira coisa que você marca é o verbo, né? E aí você procura o sujeito. Se tiver uma vírgula entre o verbo e o sujeito, a pontuação está errada. Depois você volta para o verbo. Ó. Se o verbo for incompleto, ele exige um complemento, né? Se tiver uma vírgula entre o verbo e o complemento, a pontuação está errada. Entendam, eu posso ter termos intercalados, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um termo entre o verbo e o sujeito e o verbo e o complemento. Ó. Porque, na verdade, o essencial, verbo, sujeito, verbo, complemento, né? Então, eu tenho isso, ó. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Eu não posso atrapalhar. Se eu tiver uma vírgula só, eu vou estar atrapalhando. Ó, mas um bagulho no meio, ele pode vir entre 2 vírgulas, não é verdade? Ou, dependendo da função dele, né, adjunto, complemento, ele vem sem vírgula nenhuma. O que não pode? Eu não posso separar sujeito de verbo, porque aqui eu estaria separando, ó, e eu não posso separar verbo de complemento. Tudo bem? Essa é a primeira regra. Não se separa sujeito de verbo, nem separa verbo de complemento. Então, a vírgula não tem nada a ver com respirar. Tem a ver com sintaxe. E é o primeiro plano. Bora dar uma olhada. O que ele queria? Ele queria colocar uma vírgula logo após a palavra diretamente. Não é isso? Ó, imediatamente após. Eu marquei. Eu vou colocar a vírgula e vou analisar. Bora ver? Ó, vou colocar. Coloquei a vírgula após diretamente. Yara, eu vou ler. Meu medo é quando você diz que vai ler. Yara, eu vou ler, peraí. Segundo um arquiteto de software de uma empresa não participante do estudo, o modo como a máquina aprende os padrões antes de começar a analisar compras interfere diretamente no registro de falsos positivos e fraude. Aí eu achei que ficou bom, Yara, ficou uma pausa assim, ó. Interfere diretamente. Ó, uma pausa, Yara, ficou bom. Para! Tem nada a ver com pausa. Para!
Sintaxe pura, tá? Sintaxe pura, vou marcar o verbo, tá aqui o verbo, ó, interfere, tá? Vocês querem o sujeito do verbo? É o modo, ó. O modo núcleo do sujeito é esse, ó. O modo, como a máquina aprende padrão, o modo interfere. Bom, quem interfere, interfere em alguma coisa. Quem interfere, interfere no registro. Interfere no registro. Interfere no registro. Aí a gente tem um problemaço. Qual é o problemaço? Eu não posso ter uma vírgula separando verbo de complemento. Essa pontuação ela está errada. Essa pontuação ela está errada, tá? Então, ó, esse item está errado. Ele diz que não comprometeria a correção gramatical. Mentira, comprometeria sim. Por que comprometeria? Porque estaria separando o verbo interfere, né? Estaria separando o verbo interfere do seu complemento, que é o seu objeto indireto, tá? No registro. Então, olha só, gente, eu não posso ter uma vírgula separando o verbo do seu complemento. Eu não posso ter uma vírgula separando o verbo do seu complemento. É claro, gente, que diretamente é um adjunto adverbial curto. Então, olha só, diretamente. O Sebrasp, quando você tem um adjunto adverbial com uma palavra ou duas, ele é curto, né? Então, ele pode vir entre vírgulas ou não. Mas se ele está no meio, ou ele vem com duas ou ele não vem com nenhuma. Tudo bem? Qual é o problema? Ele quer colocar uma vírgula só, aí não vai ficar certo nunca, tá? O item está errado. Então, primeira dica, não se separa sujeito de verbo e não se separa verbo de complemento. O Sebrasp te deu um fragmento reescrito. A primeira coisa que você tem que fazer, marca o verbo, procura o sujeito. Marca o verbo, procura o complemento. Marca o verbo, procura o sujeito. Marca o verbo, procura o complemento, tá? Já dá para ver concordância, né? Porque verbo e sujeito, e já olha a pontuação. Primeira diquinha, tá? Agora vamos ver uma segunda questão para a gente ver uma segunda dica. Eu leio sempre o comando, tá? Então vamos lá. A vírgula, logo após investidores, no fragmento acima, é utilizada para separar orações coordenadas. Bom, ele está falando em vírgula e está falando em orações coordenadas. Seria bom você ter assim o conceito de pontuação para orações coordenadas, não seria bom? Então vou dar uma dica para você, olha só. Orações coordenadas são independentes, se você não sabe, tá? Então assim, ó, orações coordenadas, por serem independentes, são sempre separadas por pontuação. Sempre, gente. E ainda tem mais, ó. Toda vez que você tem uma oração coordenada, a outra oração é coordenada também. Então assim, uma oração coordenada, ela se relaciona com outra oração coordenada, né? Que pode ser sindética ou assindética, mas ela se relaciona. Como elas são independentes, sempre há pontuação. Ó. Pode ser vírgula, pode ser ponto e vírgula ou pode ser ponto, mas sempre há pontuação. Então tá aqui, ó. Orações coordenadas, por serem independentes, são sempre separadas por pontuação. A única exceção são as iniciadas pela conjunção e, ligando orações para o mesmo sujeito. Porque é assim, ó. Até o E pode ter vírgula, tá? Até o E pode ter vírgula, mas ó, o E, ele fica sem vírgula antes, ó, quando ele liga orações com o mesmo sujeito, né? E ele fica com vírgula antes, quando ele liga orações com sujeitos diferentes, tá? Quando o sujeito do verbo que vem antes e o sujeito do verbo que vem depois são diferentes, tá? Mas aí essa é uma particularidade. O normal são as coordenadas serem separadas, né? Então, sempre haverá pontuação antes de conjunções coordenativas. Sempre é obrigatório. Então, assim, antes do mais tem uma vírgula, antes do porém tem uma vírgula, antes do contudo tem uma vírgula, antes do portanto tem uma vírgula, antes do logo tem uma vírgula, antes do por isso tem uma vírgula, separando orações coordenadas. Então, na verdade, é assim, ó, a segunda oração, você vai ter um mais, ó, você vai ter um portanto, e aí o que você vai ter? Você vai ter uma vírgula antes, separando orações coordenadas. Então, a dica é você enxergar se a vírgula está na frente de uma conjunção coordenativa. Se tiver, está separando orações coordenadas, tá? Bora dar uma olhada aqui na questão. O que ele me disse? Ele diz assim, a vírgula logo após investidores. O Sebrasp, ele é especialista nisso. Ele está fazendo tu ficar olhando para investidores. Ó, isso aqui, ó.
Que ele não diz assim, a vírgula logo após, investidores, investidores, aí você fica aqui, investidores. Não era para cá que você tinha que olhar. Você tinha que perceber que, na verdade, a vírgula está na frente do mas. Era isso que você tinha que olhar. Você tinha que perceber que, na verdade, essa vírgula após investidores, tá? É uma vírgula que está antes de mas, ó. E o que é esse mas? Sempre, sempre, sempre. Esse mas é sempre uma conjunção coordenativa. Veja bem que eu não estou te falando o valor dela, porque o mas pode ser adversativo ou aditivo, tá? Tem o mas também. Não, estou falando o nome, ó. É sempre uma conjunção coordenativa. E aí, sempre inicia a oração coordenada, ó. Sempre inicia oração coordenada. Então, é assim, ó, se esse mais está iniciando uma oração coordenada, então, ó, isso aqui tudinho é uma oração coordenada. Como a oração coordenada só se relaciona com a oração coordenada, a que vem antes é outra oração coordenada. Então, veja bem, essa vírgula está separando duas orações coordenadas. Mas ela vai estar sempre, toda vez que a vírgula estiver na frente de uma conjunção coordenativa, ela sempre vai estar separando duas coordenadas, ó. A vírgula, logo após investidores, é utilizada para separar orações coordenadas. Sim, sim. E como é que eu sei? Facilmente, porque está na frente de uma conjunção coordenativa. É isso aqui que facilmente me diz dizer que sim, ó. Toda vez, gente, que você tiver vírgula, ó, mais, né? Essa justificativa, ó. Vírgula, porém, é essa justificativa. Se você tem vírgula, portanto, é essa justificativa. Significa que a vírgula está isolando orações coordenadas, tá? Como cai muito coordenação, gente, eu sugiro que você decore as conjunções coordenativas e associe a pontuação a elas. É importante isso, tá? Agora, mais uma terceira dica em relação à pontuação, tá? Qual foi a primeira dica? Não se separa sujeito de verbo nem verbo de complemento. Primeira dica, não é respirar. Qual foi a segunda dica? Se a vírgula estiver antes de uma conjunção coordenativa, mais, porém, entretanto, portanto, por isso, né? Aí ela está separando orações coordenadas, tem a ver com a conjunção mesmo e com a oração. E essa aqui, ela mexe com sentido, gente, olha só. A retirada da vírgula, agora ele quer te retirar uma vírgula. A retirada da vírgula alteraria os sentidos originados no primeiro período do texto. Fica de olho que essa questão é uma questão que cai, dá uma derrubadinha, tá? É assim, questão do CESP em que ele pergunta se pode tirar a vírgula, se pode colocar, alterando o sentido. Fica de olho. Vamos para a dica. É essa aqui, ó. Dica, ó. Quando o Sebrasp perguntar se a inserção, você inserir, né? Ó, se a inserção, tá? Ou retirada de uma vírgula altera as funções sintáticas ou o sentido, verifique se essa vírgula está ou será colocada diante de um pronome relativo. Pronome relativo. Pronome relativo. Pronome relativo. É, gente. Negócio de colocar ou tirar a vírgula alterando o sentido, fica de olho se tem ali pronome relativo, porque com ele altera o sentido. Mas eu nem lembro mais do pronome relativo, tá aqui, então você vai lembrar. O qual é sempre pronome relativo, cujo é sempre pronome relativo, sempre. O que é pronome relativo se ele puder ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. E o onde é pronome relativo se ele puder ser trocado por no qual, na qual, nos quais, nas quais, tá? Qual é a observação? Se a vírgula for retirada ou inserida diante de um pronome relativo, será alterada a função e o valor semântico da oração introduzida por esse conectivo. Afinal, olha só, afinal, com vírgula, tem-se oração subordinada adjetiva explicativa. É essa a função sintática. Valor semântico, explicação. Sem vírgula, tem-se oração subordinada adjetiva restritiva. Valor semântico, restrição. Então, gente, é assim, ó. CESP perguntou se com vírgula ou sem vírgula tem o mesmo sentido ou altera o sentido.
Se a vírgula estiver na frente do pronome relativo, sempre altera a função sintática, ó, sempre altera a função e o valor semântico, sempre, tá? Então agora a gente vai para a questão. Olha só, ele me diz o seguinte: a retirada da vírgula empregada na linha 1 alteraria os sentidos originais do primeiro período do texto. Ele diz que a retirada da vírgula alteraria. Bora ver, ele diz assim: passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava... Tá aqui a vírgula. O que você tinha que entender? Essa vírgula tá antes de um quê? Essa vírgula tá antes de um quê? Você tinha que analisar esse quê, né? Vamos dar uma olhada, ó. Esse quê que você tinha que analisar. Então, eu tenho isso, ó. Passávamos férias, né? Vou tirar daqui do ponto em diante, ó. Passávamos férias na Jureia, que ficava na região de Lindas Propriedades. Na fazenda da Jureia, a qual, se eu posso trocar esse que por a qual, esse que, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, essa oração subordinada adjetiva, ela é explicativa, né? Tá. Se eu tirar a vírgula, ela vai virar restritiva. Então, com vírgula é explicativa, né? Sem vírgula, ela seria restritiva. Ou seja, alteraria o sentido. Então, o que é que ela me disse? A retirada da vírgula alteraria os sentidos originais do primeiro período do texto? Sim. Sempre. Sem nenhuma exceção, tá? Sempre, tá? Toda vez que você tirar a vírgula antes do que pronome relativo, tá? Então, assim, ó. Retirar, ó. Retirar, vírgula, antes de pronome relativo, altera sempre os sentidos originais. Não é de vez em quando, é sempre. Ok? Então, fica de olho nesse tipo de pontuação. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente colocou 3 dicas envolvendo pontuação. Pontuação é um assunto bem amplo. Por quê? Porque tem a pontuação interna. A primeira dica foi de pontuação interna, que é verbo e sujeito, verbo e complemento. Fica de olho nisso. A segunda foi de pontuação entre orações coordenadas. É só você olhar a pontuação antes da conjunção coordenativa. E a terceira foi com pronome relativo, que cai muito. Por quê? Porque se eu colocar ou tirar a vírgula antes do pronome relativo, altera sempre a função e o sentido. Sempre, sem nenhuma exceção. Ok? Treina bastante pontuação, porque pontuação derruba muita gente, mas não vai derrubar você. Ok? Tem muita dica por aí. Beijinho.